Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu. Ele está descendo, irmãos. Jonas, ele desce, né? E desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Até aqui, irmãos. Você pode fechar os teus olhos? Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro, nosso Deus, é diante da Tua santa palavra que nós estamos. E nós te pedimos que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, que o nosso coração seja aberto, que a nossa mente seja aberta para receber aquilo que o Senhor tem para falar. E que não somente, Senhor, nós saiamos daqui, Senhor, alimentados, mas que eu creio que é o desejo do Teu coração, que a gente saia daqui confrontado, Pai. Talvez nós saiamos daqui incomodados. Há quem diga que os cultos bons não são aqueles que nós saímos vibrando, mas são aqueles que nós saímos tristes com a gente mesmo. Porque nós somos homens que carecem da graça e da misericórdia do Senhor. Que o Senhor se manifeste através dessa mensagem, enquanto falamos, que o Teu Espírito esteja agindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Essa semana eu estava conversando com meu amigo Brunello, e trocando algumas mensagens com ele, ele assim: Dani, dá uma lida no livro de Jonas. Eu estou pirando com as coisas que Deus está ministrando no meu coração em Jonas. Isso foi no começo da semana. Aí eu fui ler, irmãos. Fui ler o livro de Jonas, é rápido, são 4 capítulos. E comecei a ler, irmãos, assim: Senhor Jesus, como eu fui confrontado, irmãos. É triste um ministro, aquele que prega, porque ele é confrontado enquanto ele prepara o sermão, ele é confrontado enquanto ele ministra, e depois, irmãos, depois que a gente sai daqui, que a gente é testado naquilo que a gente fala. E então, nessa noite, eu vou expor meu coração, irmãos, diante dos irmãos, diante daquilo que o Senhor falou comigo essa semana. Jonas, todo mundo conhece Jonas, irmãos, não por causa da mensagem de Jonas, não é por causa da baleia, né? Jonas ficou conhecido como o profeta que foi engolido por um grande peixe. E é triste, irmãos, eu acho assim que é triste essa taxação que ele recebeu, né? Porque um profeta, o que um profeta fazia na época do Velho Testamento? O profeta trazia as palavras do Senhor. Então, cara, honroso é tu ser conhecido pelas palavras que tu proferiu, não pela sua desobediência. Hoje nós conhecemos muitos daqueles que não conhecem as Escrituras, eles conhecem Jonas não por causa do arrependimento de Nínive, depois, pela segunda vez que o Senhor fala com ele, para ele ir até Nínive, e ele vai agora de forma obediente, depois de ter padecido algumas coisas. Mas as pessoas conhecem por causa da desobediência. E Jonas, ele foi um profeta contemporâneo, irmãos, de Amós e de Oséias, profetas também menores do Velho Testamento. Ele profetizou durante o reinado de Israel, o reino do norte, Jeroboão II, e
Jonas, ele era um nacionalista de carteirinha, irmãos. Um judeu israelita que defendia a nação. E acima disso, Jonas estava ciente de quem era Nínive, de quem eram os assírios. Nínive era a capital da Síria. A Síria, talvez na época, era um dos principais inimigos de Israel. A Síria já havia devastado a nação de Israel algumas vezes. Eles tinham por costume não somente levar cativos os israelitas, mas eles também matavam os israelitas. Eles faziam mal às mulheres. O nível de atrocidade que os assírios, que esses homens, eles carregavam no seu coração era algo estrondoso, irmãos. E Jonas, ele conhecia essa nação. E Jonas, ele não aceita o fato de Deus oferecer misericórdia a Nínive, uma vez que eles mereciam um julgamento severo. Aí você pode olhar, falar ou pensar com a sua mente, cristã, contemporânea, para não falar religiosa. Jonas, meu Deus do céu, Jonas, ele está totalmente fora. Como é que pode? Deus fala com ele, Deus manda ele fazer isso e ele desobedece. Bem-vindo, Jonas. Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time daqueles que Deus fala e aquilo não faz sentido para nós naquele momento e a gente segue outro rumo. Nínive era uma das maiores cidades do Oriente da época. Uma cidade rica, uma cidade que era conhecida diante das nações, uma cidade temida não somente pelos israelitas, pela nação dos judeus, mas por todas as outras nações. E Jonas, ele foi o único profeta do Velho Testamento, o único que recebeu um chamado da parte de Deus para pregar a mensagem de arrependimento aos gentios. Todos os profetas que Deus levantou no Velho Testamento foram chamados para trazer uma mensagem de arrependimento e de confronto para os judeus, para a nação de Israel. Então você imagina, irmãos, mesmo ele sendo contemporâneo de alguns outros profetas, a mensagem, a missão que esse profeta recebe era diferente da missão dos outros. Eliseu confrontou a nação de Israel. Elias, irmãos, não sei se vocês lembram, Elias diante de Acabe, diante de Jezabel, Israel. Quando você olha todos os outros profetas, irmãos, em nenhum deles Deus traz uma palavra para que seja pregado arrependimento a uma nação judia, a uma nação gentia, E Jonas, ele recebe esse chamado, ele tem uma missão, porém, ele acha que essa missão não é para ele. Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu para mim. Verso 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem. Sempre quem está fugindo, irmãos, da direção de Deus vai pagar pela passagem, tá? Deus banca a obediência. Desobediência, quem banca é você. Existem pessoas que estão pagando passagens por desobediência. E às vezes vem cobrar da igreja uma responsabilidade que é fruto de desobediência. Bate na porta da igreja, bate na porta da prefeitura, bate na porta de outros, dos amigos. Por favor, paga a minha passagem lá para Tarsis. E o pior, irmãos, que muitos de nós pagamos. Pagamos uma passagem para o outro se arrombar.
eu estou fazendo uma obra social, eu estou ajudando o irmão. Você está ajudando o irmão a descer, irmãos. Diz a Bíblia que Jonas, ele paga a sua passagem, ele desce para Jope. Deus já te pediu alguma coisa e você desistiu no meio do caminho? Você largou? Achou que não era para ti? Você conhece pessoas que Deus falou com elas, faça isso. E ela vai falar para o outro, não, Deus falou comigo que é para eu fazer isso, porque Deus tocou no meu coração para eu começar isso. Depois de 2 meses, Deus toca no coração de novo para parar. Eu fico às vezes confuso com algum tipo de gente. Pô, Deus falou para ir, agora Deus fala para voltar, para não ir. Que confusão é essa? O problema não está em Deus, o problema está, às vezes, no nosso coração que é enganoso. Deus falou para você ir para Nínive. Você olha para Nínive, você vê que é um povo mau, você vê que é um povo rebelde, você quer que eles se lasquem, você quer que Deus fuzile eles, assim como Jonas queria. Você quer que Deus pese a mão sobre eles, porque você é santo, né? Porque você é um homem muito bom, você é um homem muito perfeito. O seu nível de justiça está lá em cima. Só que a direção de Deus é uma, o seu coração está gritando para ir para outro lugar. Se Deus falou contigo, irmãos, obedeça. Mesmo que te custe caro. Jonas, ele desceu a Jope, e ele desceu ao porão e dormiu. Você lembra de alguém que dentro de um barco dormiu? A diferença de Jonas, em Mateus capítulo 12, verso 38, 39, não sei, depois a gente vai ler sobre isso. Jesus, irmãos, ele, em determinado momento, diante de uma tempestade, ele dentro do barco, ele dorme na polpa do barco. Ele não dormiu na proa. Tem marinheiro aqui, irmãos? O Jonas não está aqui, não. Não está. A polpa, irmãos, é atrás. A proa é na frente. Por que Jesus dormiu na polpa, irmãos? Ele não foi para o subsolo, ele não foi para o porão, ele não foi lá para o calabouço do navio. Por que ele dormiu na polpa? Porque na polpa, irmãos, era o lugar onde os marinheiros comandavam o navio. Então, diante da tempestade, Jesus estava assim, eu estou no comando, mas eu estou descansando. Enquanto vocês estão desesperados, eu descanso no controle de todas as coisas. Vocês estão sofrendo, vocês estão se batendo, vocês acham que é o fim de vocês, vocês acham que essa tempestade, essa luta, essa dificuldade, essa doença vai acabar com a família de vocês. Jesus está dizendo assim, eu estou no controle de tudo. Eu estou descansando, mas na polpa. Jonas, irmãos, ele entra dentro do barco, do navio, ele desce para o porão. Diz a Bíblia, nós não vamos ler aqui para a gente ganhar tempo, que quando uma tempestade vem e assola aquele barco, os homens que estavam naquele barco, eles começam a ficar desesperados e cada um começa a clamar o seu Deus. O desespero dos homens que estavam numa tempestade por causa de um desobediente. Infelizmente, existem pessoas vivendo tempestades por causa da desobediência de um. Existem famílias sofrendo por causa da desobediência de um. Existem igrejas sofrendo por causa da desobediência de um líder. Existem empresas, existem setores sofrendo em tempestade por causa da desobediência de um. Aí aqueles homens começam a ficar desesperados. O que um profeta, irmãos, faz diante do caos? Ele traz uma palavra de consolo. Um profeta, diante de um momento de caos, ele acalma, o Senhor está conosco.
Você lembra diante de Paulo, diante das tempestades lá, das embarcações que ele frequentava, e o barco quase indo a pique, e os homens desesperados disseram: calma, o Senhor já falou comigo, ninguém vai morrer agora, somente o barco vai. Fique tranquilo, o Senhor vai conduzir a gente. Isso é um profeta, irmãos. Só que aquele momento Jonas estava representando um profeta, alguém que recebeu uma missão de Deus. Mas aquele sono de Jonas representava um sono espiritual. E não adianta você acordar, irmãos, em quem o disjuntor for desligado. Eu tenho um amigo aqui da igreja que quando ele dorme, o disjuntor desliga, irmãos. A mulher dele fala para a gente assim: não adianta mexer, desliga o disjuntor. Jonas dormindo, aqueles homens, eles ficam assim: meu Deus, como é que pode? Nós aqui padecendo, nós sofrendo, e você nesse sono? Jonas, ele entra dentro daquele barco. Ou antes, Jonas ele desce para Jope. Quando ele está em Jope, ele desce para a embarcação. Quando ele está na embarcação, ele desce para o porão. Existem descidas, e eu quero deixar muito bem claro isso para a igreja. Existem descidas que são de Deus, são descidas de humildade. Quando Naamã, ele desce para o Rio Jordão, ali estava simbolizando que o homem estava descendo do seu orgulho para um lugar de humildade. Quando, eu não sei se vocês lembram, quando o profeta ele chega na casa do oleiro e ele recebe a palavra do Senhor, a primeira palavra que ele recebe, ou antes dele chegar na casa do oleiro, o Senhor fala assim, o seguinte para ele: ó, desce a casa do oleiro. Existem descidas, irmãos, que Deus está nos levando para levar a gente num lugar de humildade. E descer, irmãos, é difícil quando está diretamente ligado à humildade. Mas existem descidas que não têm a ver com humildade, têm a ver com pecado, têm a ver com frieza espiritual, têm a ver com sonolência espiritual. Existem descidas, querido, que aparentemente são prazerosas, mas nós estamos descendo. Eu tive uma experiência muito forte, irmãos, quando nós no final do ano passado fomos pular de paraquedas, eu e a Samara. E era um sonho que eu tinha, de pular de paraquedas. Eu queria lá naquelas alturas do avião, pular lá de cima. E, irmãos, quando eu estava indo para aquele lugar, eu perguntei para eles, eu assim, que roupa que eu vou para pular de paraquedas? Eles assim: Dani, a roupa que tu quiser. E eu fui com a roupa de crossfit, irmão, de bermudinha, de camisa, de manga curta e tênis. Eu cheguei lá, eu vi todo mundo de aquelas roupas de lycra, assim, e com calça comprida, e os negócios, umas golas até aqui em cima. Eu assim: mas por que está calor? Por que esses caras estão com a roupa assim, né? Bom, quando eu entrei dentro daquele avião, irmãos, que não era um avião como esses voos comerciais que a gente faz, era um avião assim, que era um espacinho muito apertado, e a gente ficou com aquela mochila nas costas, sentado. Quando aquele avião começou a subir, irmãos, me deu um frio na barriga. Eu não tinha medo, mas eu comecei a ficar um pouco desconfortável. E começou a subir, irmãos, eu comecei a ficar com frio, Sérgio. E aí eu entendi por que os caras estavam de calça e camisa, porque não era tudo fechadinho, as janelas eram abertas, a porta era aberta, irmão, tu olhava para o nada assim, era uma loucura. E eu comecei a sentir um frio, irmão, um frio, a minha barriga mexia. E eu disse: Senhor, será que eu tomei a decisão certa? E a gente subiu, irmão, subimos, e eu comecei a sentir um desconforto na subida. Na subida, irmãos, um desconforto. E o Senhor naquele avião, eu apertado com as mochilas e com os outros me esmagando, com frio, com dor de barriga, enjoado. Eu tenho labirintite, irmãos.
O Senhor falou comigo assim: meu filho, para subir, muitas vezes é difícil, é desconfortável subir. Essa propaganda gospel e espiritual que às vezes as pessoas falam, vá para mais próximo de Deus e é maravilhoso. Irmãos, é maravilhoso quando tu chega, mas até chegar, irmãos, envolve muito desconforto. Tem que ter renúncia, tem que ter mudança de mentalidade, Romanos capítulo 12. Você tem que deixar coisa, você tem que liberar perdão, e ninguém quer perdoar, ninguém quer. A gente está certo sempre, a gente é o dono da razão, a gente tem os argumentos para tudo. E aí eu cheguei lá, daqui a pouco eu não fui o primeiro. Quando eu vi um cara trepando assim, por fora do navio, ele se pendurou ali, e ele se jogou para trás, irmãos. O que é isso? Chegou a minha vez. Lógico que eu não foi a primeira vez que eu pulei, irmãos, eu não fui sozinho, tá? Eu fui com um instrutor atrás, um cara colado nas minhas costas, foi desconfortável, irmãos, eu não gostei, tá? O cara grudado nas minhas costas assim, né? E ele falou assim: Daniel, vai para frente, é 1, é 2, e quando ele fez 3, e a gente caiu. Irmão, quando eu caí, e deu 3 segundos aquele frio na minha barriga. Só que passou esses 3 segundos, eu nunca senti um prazer, um êxtase tão grande como eu estava sentindo naquela queda. Eu não sei explicar para os irmãos o prazer que eu estava sentindo. Era uma sensação de liberdade, era um gozo, era uma alegria. Só que eu estava caindo, eu estava descendo. E da mesma forma que o Espírito Santo falou comigo quando eu estava subindo e estava desconfortável, o mesmo Espírito falou comigo enquanto eu descia. Meu filho, para descer, existem muitas pessoas vibrando em meio a êxtase, achando que estão indo para um lugar alto, mas o fim é a queda. Jonas estava descendo, irmãos, ele desceu para Jope, ele desceu para a embarcação e ele desceu para o porão. Às vezes eu converso com algumas pessoas da igreja, algumas poucas pessoas, irmãos, e as pessoas falam: não, Dani, mas tu não tem noção, eu estou bem hoje. Há 2 meses atrás eu conversei com uma pessoa, e eu falei assim: cara, essa decisão que tu estás tomando é errada. Ele disse: mas eu estou me sentindo tão bem. Eu estou em êxtase, eu estou tendo uma liberdade que eu nunca tive. Eu lembrei quando eu estava caindo do avião, irmãos. Essa liberdade que tu estás sentindo hoje, que tu acha que é Deus, na verdade, o lugar que você vai é o chão. Jonas, ele estava naquele lugar. Aquele sono de Jonas, dentro daquele porão, representava uma frieza espiritual tão grande. Enquanto os outros do lado dele clamavam, ele não se preocupou com ninguém, ele só estava preocupado com ele, Jonas. Era ele. O importante é o que eu sinto, o que eu acho de Nínive, o importante é o que eu penso, e ainda que eu esteja desobedecendo a Deus, eu sou obediente ao meu ventre. Jonas, ele achou que o melhor lugar para se estar era em Tarsis, não em Nínive. Assim como Jonas, muitas vezes nós também achamos que o lugar é o problema. Você já achou isso aí, irmãos? Ou é só eu? Você achou que as coisas não estão acontecendo na tua vida profissional porque você está naquela empresa. Porque se você estivesse na outra, aí sim o negócio ia acontecer. Quando, alguns meses antes do meu pai falecer, eu e a Samara conversávamos. Eu acho que é o tempo de nós irmos para os Estados Unidos. A gente ficou um tempo lá. E a gente achava assim, eu acho que aqui o lugar deu. Vamos passar um tempo lá. Vamos ver o que Deus tem para nós. Nós achamos que o problema é a geografia.
Nós achamos que o problema é os filhos, nós achamos que o problema é o pastor, nós achamos que o problema é a cidade, porque nessa cidade ninguém vinga. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Augusto? Não pode vir nada bom. O problema não é a geografia, o problema somos nós. A melhor geografia, irmãos, para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. E Deus não é confuso. Deus não muda de ideia toda hora, não, irmãos. Se Deus falou para você permanecer, para você ficar, por que você acha, por que você vai sair? Só porque o teu coração está gritando por outro lugar? Se Deus mandou você ir, por que você permanece insistindo? Gente, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar preso a algumas pessoas. E essa pessoa representa uma geografia, você não larga, você sabe que essa pessoa te faz mal, você sabe que essa pessoa não é boa convivência para você, já te falaram que é para você não procurar mais ela, já falaram que para você não ir atrás dela, e você insiste. Eu vivi isso, a Samara sabe. Preso a pessoas, preso a uma geografia. Aí você diz, aí eu digo, se eu for para aquele lugar, se eu estiver lá, se eu for para Tarsis, aí vai estar tudo bem, Deus vai levantar outro profeta para ir a Nínive, o meu problema está resolvido, eu não vou. Irmãos, se Deus te deu uma missão, se Deus te deu uma missão, não fuja dessa geografia. O problema é Itajaí. O problema é a empresa A. Irmãos, não. O problema, irmãos, somos nós, é o nosso ventre. Sabe por que Jonas foi lançado dentro de um ventre de um grande peixe? Porque o problema estava no ventre dele, Samara. Deus queria mostrar para Jonas, eu vou te botar dentro de um ventre terrível, para que seja revelado o teu ventre. O teu ventre precisa ser exposto, então você vai passar 3 dias lá. Ao fugir da missão, Jonas era para ter morrido no mar. O que acontece naquele momento? Ele fala com os homens do barco. Olha, gente, eu sirvo ao Deus Altíssimo, eu sou servo do Senhor, e o Senhor me deu uma palavra, eu estou em desobediência, vocês podem me lançar no mar. Se vocês me lançar no mar, essa tempestade vai acabar. Era como se Jonas estivesse dizendo espiritualmente, se eu morrer, vocês vão ter vida. Era como se Jonas estivesse falando, se eu morrer, para mim mesmo, caindo o trigo na terra. Ele produz muito fruto, mas se ele fica só e não morre, ele não dá fruto. Era como se Jonas estivesse falando para aqueles homens, para vocês terem paz, é necessário que eu morra para mim mesmo. Sabe por que, Tarsis? Que as pessoas ainda não tiveram paz de espírito? Porque nós não morremos. O problema não é o tempo. O problema é o ventre. O problema não é a ocupação, não é o, abre aspas, o chamado, sendo que todos têm o chamado do ID. O problema sempre é o ventre. E como, irmãos, eu tenho percebido, e eu percebo isso muito na minha vida, às vezes algumas atitudes que eu tomo, têm colocado pessoas num lugar difícil. Se você é um líder, se você é um profeta, se você é alguém que foi chamado por Deus, você sabe, irmãos, que as tuas atitudes e as tuas decisões vão trazer paz ou vão trazer tempestade para as pessoas.
Jesus não entregou a sua vida por ti para que você simplesmente viva seu bel prazer. Você tem uma missão na terra. E qual a missão, irmãos? Qual a missão? Você se parecer com Cristo e você anunciar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. Jonas, então, ele é lançado naquele mar. Quando ele é lançado no mar, na hora, a tempestade acalma. Existem tempestades que vão sanar quando a gente for lançado no mar. Essa é uma mensagem, irmãos, de confronto para mim. Porque morrer para si mesmo ninguém quer. Nós queremos que Deus nos abençoe, nos dê sucesso, dinheiro, que Deus realize todos os nossos sonhos. E se sobrar um tempo, a gente vai pregar o Evangelho. A gente não quer depender de Deus. Nós queremos depender dos nossos recursos, da nossa habilidade, do nosso trabalho. E quando tiver tudo muito organizado, a gente vai incluir, a gente vai botar Deus dentro. Ao fugir da missão, Jonas era para ter morrido. Na Bíblia, irmãos, quando alguém é lançado nas águas, isso tem um sentido espiritual muito forte. As águas na Bíblia, elas simbolizam vida e morte. Você pode olhar de Gênesis ao Apocalipse, irmãos. Quando alguém é lançado nas águas, quando Deus manda água, Deus está querendo revelar morte e vida. Deus olha para a nação, Deus olha para o mundo e não vê ninguém justo. Aí Deus olha para um homem chamado Noé. Um homem na terra. Deus dá uma palavra para ele. Noé, constrói uma arca e coloca toda a tua família junto. Deus fala uma vez, eu não vejo na Bíblia, pelo menos o texto não diz, Deus falando, repetindo essa palavra, para confirmar no coração, Léo. Não existe confirmação, nós queremos confirmação, porque Deus falou semana passada com a gente, Diego. Deus falou que era para a gente permanecer, que era para a gente ir, era para a gente avançar. Só que o nosso coração essa semana está gritando totalmente ao contrário da palavra de Deus. Então você imagine Noé, recebeu a palavra de Deus para construir uma arca. Depois de um mês, será que era para construir mesmo? Deixa eu fazer umas contas aqui, nunca choveu. Eu acho que Deus perdeu a... Deus não está batendo muito bem. Senhor, é para eu construir uma arca mesmo? Deus, por misericórdia, Ele reforça isso conosco. Mas eu não vejo Noé chegando todo momento diante de Deus. Ele recebe uma palavra e obedece. Pronto. Bastou, Deus falou comigo. Deu, Ele está comigo. Pronto, acabou. As águas vêm, irmãos. Quando as águas descem, o que está representando naquele momento? A morte de um povo rebelde, de um mundo rebelde e a salvação de uma família. Morte e vida. Eu não sei se vocês lembram quando Moisés, ainda bebezinho, ele é lançado no rio. O que Moisés no rio estava representando, irmãos, naquele momento? A morte dos primogênitos e a salvação de um libertador. Morte e vida. Quando Naamã, ele desce ao Jordão, irmãos, é lançado nas águas. O que representava naquele momento? A morte de um orgulhoso e o renascimento de um homem humilde. Morte e vida. A nação de Israel sai do Egito. Faraó na cola. E eles se deparam, na frente o Mar Vermelho, atrás as carruagens de Faraó. Deus abre o mar, irmãos. O povo passa pelo meio do mar. Quando o povo passou e a nação de Faraó, os egípcios passam, as águas descem. O que estava representando naquele momento? A salvação dos judeus e a morte dos egípcios. Morte e vida. Jesus Cristo, quando ele chega diante do Jordão,
diante de João Batista. E ele é batizado. Quando João Batista ele está pregando a mensagem do arrependimento e as pessoas passavam pelo batismo, o que o batismo simboliza, irmãos? O que é o batismo? A morte da velha criatura e o renascimento de uma nova. O que estava acontecendo com Jonas naquele momento quando ele é lançado naquelas águas? O que Deus queria fazer lançando Jonas naquelas águas? Quando Jonas é lançado naquelas águas, Deus queria matar o velho Jonas e trazer para fora aquilo que estava lá dentro. Aí Deus envia um grande peixe. Jonas pensou, o grande peixe é o meu fim. Não, o grande peixe, irmãos, é a salvação de Jonas. Sabe aquilo que você pensa que é o seu fim? Sabe aquele grande peixe que apareceu diante de você, aquele gigante que apareceu diante de você? Sabe aquela tempestade que está aparecendo? Irmãos, a tempestade, na tempestade que Jesus vem andando sobre ela. Sabe o que é o gigante? É a oportunidade de Davi ser promovido. Sabe o que era o grande peixe diante de Jonas? Para nós, incrédulos, é o nosso fim, mas para Deus não, é a tua salvação, meu filho. Sabe esse problema que você está vivendo? Sabe isso que está trazendo dor ao teu coração? Sabe isso que você pensa é o meu fim? É um grande peixe aparecendo diante de você e dizendo, meu filho, eu vou te salvar. Mas se você não fosse lançado nessas águas e você não fosse engolido, você permaneceria num lugar de desobediência. Talvez Deus tenha enviado um grande peixe diante de você nesses dias. O teu velho homem está dizendo, é o meu fim. Mas o homem interior, que nasceu de novo, está dizendo, é a minha salvação. É a minha salvação. Quantas pessoas que vêm para o Senhor depois de uma tragédia? Quantas pessoas que são evangelizadas diante da dor de uma família? Quantos homens que se convertem depois que chegaram no fundo do poço? Quantas pessoas depois de estarem arrebentadas, desacreditadas, chega diante delas um grande peixe? Você está pedindo um anjo e Deus manda uma baleia. Você está pedindo uma carruagem de fogo e Deus manda alguém que não faz sentido. Se coloque no lugar dos discípulos, por favor. Se coloque. De madrugada, 3 horas da manhã, diante de uma tempestade em alto mar. Quem aqui já esteve em alto mar de madrugada? Levante a mão. Irmãos, é terrível, irmãos. Só que eu nunca passei por uma tempestade em alto mar, mas já tive. Eu não quero nem imaginar. A gente esteve num transatlântico de madrugada, num barco de madeira, diante de uma chuva, um vento, e você pedindo socorro, ao invés de vir um anjo batendo, você olha lá no fim, é um fantasma. Se coloque no lugar dos discípulos, irmãos. Só que aquele fantasma representava a salvação deles. Aquilo que você hoje está taxando de fantasma, aquilo que você está taxando hoje de assombração, de tormento na tua vida, é Jesus andando sobre as águas, vindo para te salvar. Muda a ótica. Muda a forma de ver. Aquele grande peixe representava o amor de Deus. O amor de Deus. Muitas vezes, irmãos, a dor representa o amor de Deus. O desemprego representa o amor de Deus.
A perda representa o amor de Deus. E isso, irmãos, fere a nossa consciência. Porque nós aprendemos que Deus é amor e quem tem amor dá. Não sofrimento, não dor. Mas Deus, expressando, Léo, a maior forma de amor na Bíblia, Ele envia o seu Filho para morrer na cruz. Não existiu maior sofrimento do que o nosso Mestre. Aquilo que para os discípulos era atrocidade, para Deus era uma demonstração de amor. Aquilo que para os discípulos era o fim, para Deus era o início. Eu vou arrancar o pecado dentro de vocês. Vocês por si só não conseguem mais. Vocês tentaram durante muitos anos. Vocês estão há milênios tentando. Eu preciso demonstrar o meu amor, esmagando o meu filho naquela cruz. Porque enquanto ele é esmagado, os olhos de vocês se abrem. Eu não sei se sou só eu, irmãos. Para mim, a dor, ela é muito mais pedagógica do que propriamente as, abre aspas, bênçãos, sendo que a gente pode considerar a dor também como uma bênção. Mas para mim, particularmente, pastor Dani falando, nos meus momentos de dor, de incompreensão, de angústia, de abandono, quando eu me sinto incompreendido, irmãos, é o momento onde eu mais aprendo. Sabe, Sérgio? O momento onde quando eu não recebo tanto o carinho de vocês, é o momento onde parece que eu mais me volto para o Senhor. É muito pedagógico para mim a questão do sofrimento da dor. E eu falo isso, irmãos, com muito temor. Nós temos uma irmã querida aqui da igreja que perdeu a sua mãe ontem. Está passando por uma dor terrível. Só que certamente, irmãos, certamente, se nós olharmos para as tempestades, para as dores e para os sofrimentos que às vezes nos acometem, como uma forma pedagógica de Deus, nós vamos crescer. Um Jonas foi lançado no mar. Um Jonas foi cuspido na praia. A morte foi lançada no mar. A vida foi cuspida na praia. Jonas, então, ele vai para Nínive, prega uma mensagem de arrependimento, e eu já caminho para o fim. O povo se arrepende, mas Jonas se entristece com aquilo que Deus fez. Você conhece pessoas que se entristecem com a alegria dos outros? Conhece? Eu acho que não sou só eu não, irmão. Eu acho que vocês devem conhecer, pelo uma meia dúzia vocês conhecem. Jonas, um profeta, ele se entristece com a salvação, com o arrependimento das pessoas. Tudo que nós queremos, Léo, quando as pessoas nos machucam, quando as pessoas, quando as igrejas, quando os patrões, quando os amigos, quando a família fazem algo que nós não gostamos, sabe o que a gente quer, Léo? Justiça. E sabe qual é o tipo de justiça que nós queremos, ô Jô? O sofrimento dela. E no pior das hipóteses, para a gente ser tão bonzinho, que ela venha rastejando no nosso pé. Arrependida. Porque nós temos um pouco de Jonas dentro de nós. Nacionalistas, justos, perfeitos, seguidores da Torá. Homens santos que não erram.
Quando Deus ele traz arrependimento ao coração de Nínive, Jonas ele se entristece. Jonas ficou irritado porque Deus agiu com misericórdia. O mesmo profeta que recebeu livramento e salvação diante da morte é agora o mesmo que não aceita que os outros recebam graça e misericórdia. Deus, me ajuda! E diz o texto, Jonas capítulo 2, que do ventre do grande peixe ele clamou a Deus, Léo. Ele clamou a Deus, Senhor, salva-me. E Deus salvou ele. O mesmo que recebeu salvação, Diego, é agora que se irrita porque os outros receberam salvação. Você consegue perceber a incoerência dentro de um coração de um profeta? O mesmo que recebeu o perdão dos pecados é aquele que não perdoa. O mesmo que recebeu algo da parte de Deus é aquele que não estende a mão. O mesmo que recebeu ajuda da família, recebeu ajuda dos irmãos da igreja, ele diante de uma outra situação, ele não estende, porque ele olha para o seu ventre. Se eu for beneficiado, Bruno, está tudo certo, mas se eu não ganhar nada, que se lasque. Vigia, varão. Vigia para tu não ser lançado no mar. Abre os teus olhos, igreja. Igreja brasileira, abra os teus olhos para que você haja com misericórdia. Você carece tanto da misericórdia de Deus, mas quando é para você fornecer misericórdia para os outros? Não. Irmãos, como eu estou sendo confrontado com essa mensagem essa semana? Eu não briguei com o Brunello por educação, irmãos. Eu sonho, irmãos, eu vou confessar algo para os irmãos. Eu quero, irmãos, o desejo do meu coração é trazer umas palavras para a igreja, ver os irmãos, ai, aquele fogo, aquele negócio assim, aquele negócio acontecendo, a alegria, os irmãos saindo daqui vibrantes. Eu não gosto, irmãos, que vocês saiam tristes. Eu não gosto, eu estou falando do fundo do meu coração. Eu, como pastor, eu quero ver vocês saindo sorrindo, não tristes com vocês mesmos. Mas se eu não falar aquilo que Deus está mandando ser falado, quem vai receber chicote sou eu, irmãos. Então, entre eu e vocês, vamos se abraçar e todo mundo apanhar junto. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Jonas é esse homem. Deus ama mais as pessoas do que as plantas. Deus ama mais as pessoas que o conforto. Os pecadores, para Deus, são mais importantes que o orgulho nacionalista de Jonas. Deus continua amando os pecadores. Deus continua amando aqueles que ainda precisam se arrepender. Por isso que os missionários estão lá. Por isso que Deus tira pessoas de geografia e coloca em outras. Sabe por quê? Porque Deus ama, irmãos. Jonas, ele prega o evangelho a Nínive. As pessoas se arrependem. Depois que as pessoas se arrependem, Jonas, ele se entristece. E eu aprendo algo, irmãos, e eu encerro mesmo agora. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Eu aprendo algo muito profundo nisso. Que a palavra pregada, ela é mais importante que o pregador. A mensagem que está sendo pregada, ela é infinitamente superior àquele que está pregando. Jonas, ele prega com o coração meio apertado, irmão, sem misericórdia. E ele prega, as pessoas se arrependem. Diz a Bíblia, em Jonas capítulo 4, uma cidade de 120 mil pessoas se arrependem.
por causa de uma pregação de um homem, que depois dessa pregação, o que todo pregador quer, irmãos? Ele pregar e ver arrependimento nas pessoas, ele vibra. Quando eu recebo alguns testemunhos da nossa pequena congregação aqui, irmãos, meu Deus, eu vibro com aquilo que Deus está fazendo, eu me alegro. O cara pregou, teve resultado, ficou triste. Não tem a ver com o pregador, Rodolfo, tem a ver com a mensagem. A mensagem do Evangelho continua sendo mais poderosa que os pastores, astros, os bambambãs, aqueles que se acham pelo conhecimento, pela experiência, pelo título. Pega esse título, irmãos, e rasgue ele. E se que tu quer um título, escreva na tua testa assim, ó, profeta da baleia. Se você quer um título para você, para se gabar, escreva para que todos vejam, profeta que em determinado momento da vida desobedeceu, foi egoísta, foi ganancioso, olhou somente para o seu ventre. Se você quer se gabar de alguma coisa, irmão, se gabe da cruz de Cristo. Se orgulhe de conhecer o Senhor, não porque você é bom, não porque você faz alguma coisa. A igreja de Jesus continua sendo o lugar das pessoas imperfeitas. Continua sendo. E se tem alguém, irmãos, aqui eu falo isso com muito amor, se tem alguém aqui que se acha perfeito, você não é bem-vindo no nosso meio. Se você se acha perfeito, você não é bem-vindo aqui. Aqui é lugar de pessoas imperfeitas, pessoas que erram. Irmão, se eu começar a citar nomes aqui, muitos de vocês aqui, eu já tive conflito, eu já tive diferença. Está aqui, irmãos, na frente um casal aqui, irmãos, que talvez são um dos casais mais chegados da minha casa, Diego e Jô. Quantas vezes a gente já se desentendeu, Jô? Diego, hã? Quantas vezes nós já saiu faísca nós dois? Nós quatro, né, na verdade. Quantas vezes, irmãos, eu não sei se a Aline está vendo o Círio, meu Deus do céu, quantas vezes a Aline e o Círio, casal amigo nosso, são compadres nossos. O meu pai, na época que era vivo, teve que intervir, lembra, mãe? Intervir por causa de situação de pensamento diferente, de ego, de orgulho. Mas nós estamos juntos aqui. A Thay fez aniversário ontem, eu mandei uma mensagem para ela de áudio assim, Thay, olha a nossa história. Quantas vezes a gente já se bateu? Tu é ruim pra caramba, tá? Eu também sou ruim, meu Deus do céu. Com a minha esposa, então. E nós estamos aqui, irmãos. Estamos aqui abraçados. Pensamos diferentes. Está aqui o Léo. Ah, Léo. O Léo, irmãos, essa cara de bonzinho que vocês pensam aí, tá? Essa cara de Clark Kent, ele tem uns pensamentos diferentes do meu, irmãos. Que 15 dias atrás a gente se pediu perdão um para o outro. Perdão por ter falado isso, perdão. Irmãos, a vida cristã é assim. Eu continuo crendo nesse evangelho. O primeiro problema que eu tiver com alguém aqui, irmãos, eu pegar meu chapéu e sair fora, eu deixo de ser pastor. Eu continuo crendo nesse tipo de igreja. Uma igreja que tem as suas diferenças, mas que um afia o outro. Um afia o outro. Como eu aprendo com vocês, como vocês aprendem comigo também. E se vocês em determinado momento estão me achando muito espiritual, irmãos, vai comigo lá andar 2 dias comigo, vocês já vão ver os meus podres. Vocês já vão ver que eu não sou tão bom quanto às vezes alguns pensam. Eu tenho problemas, irmãos, eu tenho erros, eu penso de forma que às vezes não bate com o evangelho, eu tenho que voltar a recuar. Irmão, se eu peço perdão para as minhas filhas, filha de uma menina de 6 anos de idade, não vou pedir perdão para vocês? Mas nós somos muito bons. Nós somos tão perfeitos que estabelecemos um julgamento diante das pessoas. Nós somos o profeta da baleia. Cuide, irmãos. Cuide. Essa é uma mensagem para que a nossa consciência seja ferida nessa noite. Cuide para você não julgar Nínive. Cuide, tome cuidado para você não julgar Nínive.
uma nação brutal, idólatra, que fez muito mal para a nação de Israel. Tome cuidado, porque se você está julgando, você é um desobediente, de acordo com o que nós ministramos hoje. Você é Jonas. Jonas. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra no coração da igreja. Eu amo vocês, irmãos. E eu sei que Deus também me ama. Eu sei. Que Deus venha trazer maturidade espiritual a nós. Pai, a minha oração, em nome de Jesus, diante daquilo que foi ministrado, é que o Senhor não nos faça aquilo que foi feito com Jonas, que não seja necessário um mar, nem um peixe, para que a gente obedeça. Eu sei que o Senhor tem uma missão aqui para cada um que está aqui ouvindo, aqueles que estão na sua casa. Eu sei que o Senhor tem uma missão, Pai, e que os irmãos ao ouvirem essa mensagem, eu sei que o Senhor, através do Teu Espírito, está falando aos corações, que as pessoas voltem para a missão. Seja uma missão aqui nas quatro paredes, seja uma missão lá fora, seja uma missão com a família, seja uma missão no trabalho, seja uma missão com os povos não alcançados, que nós não venhamos ser desobedientes, Pai. Nos dá a graça, Pai, nos enche com o Teu Espírito Santo, não para que as nossas sensações sejam maravilhosas, mas para que a gente entre num nível de obediência, e isso agrade o Teu coração. Que o Senhor, Pai, nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, debaixo da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amado, que você vá na paz de Jesus, que Deus te abençoe.